Sucesso não é só levantar taças. É também a forma como representas a tua modalidade, o teu país e as pessoas que acreditam em ti. Bem-vindos a mais um episódio do Invisível e no mês em que temos falado do outro lado do sucesso, do peso de manter o nível, de lidar com expectativa, com incerteza, com medo de cair. Hoje tenho comigo alguém que já viveu tudo isso na pele. Alguém que conheceu a pressão de jogar ao mais alto nível, que foi referência em clubes e seleção, que segurou balneários, finais, títulos, que sentiu o peso do tens de estar sempre bem e que hoje olha para o sucesso com a maturidade de quem percebe que ele não cabe só em troféus e nas estatísticas. O meu convidado de hoje é o Pedro Cari, um jogador que ajudou a construir a história do futsal português e que nunca se escondeu atrás dos títulos. O Pedro nasceu em Faro, de olhos postos no mar, e em criança conciliava ténis com futebol. Foi na adolescência que descobriu a paixão pelo futsal. Passou pela casa do Benfica de Loulé, pelo Fontainhas e foi subindo de grau a degrau, até tomar uma decisão que mudou o rumo da sua carreira. Sair do conforto do Algarve e ir jogar no Melilla, no norte de África. O momento em que percebe que o sonho já não é só gostar muito de jogar, é assumir que o desporto passa a ser a sua vida. Com 22 anos regressa a Portugal para representar o Belenenses e em 2010 dá o salto para o Sporting. Quase uma década de verde e branco a celebrar campeonatos, taças, supertaças, finais e a conquista da Liga dos Campeões de Futsal. Em paralelo, vestia uma camisola que tem um peso diferente, a da Seleção Nacional. Mais de 150 jogos, 39 golos e o título de campeão da Europa numa geração que mudou para sempre o lugar de Portugal no futsal mundial. No último ano de jogador, ao serviço do Leões de Porto Salvo, Pedro Cari continuava a mostrar aquilo que sempre o distinguiu: inteligência, calma, liderança e presença. E quando a carreira de atleta termina, Cari apenas muda de lugar no futsal. A convite da Federação Portuguesa de Futebol passa a trabalhar com as seleções jovens sub-15 e sub-17, a ajudar os mais novos a entrar num caminho que ele conhece como poucos: o caminho de quem vive o alto rendimento sem perder aquilo que o trouxe até aqui. Para mim, Pedro Cari é o espelho perfeito do tema deste mês. Sim, o Pedro é campeão, ganhou tudo o que havia para ganhar. E é, acima de tudo, alguém que percebeu que sucesso não é só o que se vê nas fotos. É a forma como representas a tua modalidade. É aquilo que deixas no balneário depois de saíres. É o impacto que tens na carreira e na vida dos outros. Pedro, obrigada por estares aqui. Bem-vindo ao Invisível. Obrigado, eu. Não há, de certa forma, melhor introdução que esta. Eu não conseguiria fazer tão melhor do que como tu fizeste de explanar aqui tudo o que é que foi a minha carreira, de uma forma superficial. Vamos embora. Obrigada, Pedro, por teres aceito. Obrigado, é um gosto. Já andávamos aqui há uns meses a tentar encontrar-nos. Portanto, é um prazer estar aqui. Tenho a certeza que também vais ser uma inspiração para aqueles que nos ouvem. E vou começar com uma pergunta simples. Eu falei um bocadinho daquilo que foi o teu percurso. Fora de futsal, fora de alta competição, quem é o Pedro? Há ali uma parte que é o sucesso não é só levantar taças, é muito mais que isso. E o sucesso é viver na simplicidade. E é aquilo que eu acredito nos valores que nos são transmitidos através de casa e que nós conseguimos depois colocar em prática no nosso dia-a-dia. Acima de tudo, e é o reflexo também da minha carreira, é divertir-me. O maior número de jogos, treinos e tempos que passei nos clubes onde passei, que acho que essa é a parte fundamental, é divertir-nos. E às vezes como atletas nós esquecemos disso. E então o Pedro é isso, é viver na simplicidade, porque o simples traz-nos coisas saborosas. E como ligamos o complicómetro, e os atletas na maioria das vezes, quer seja nas suas exigências de treino e jogo, ligam muito o complicómetro. Eu já o liguei muitas vezes e aprendi também que é na simplicidade que as coisas boas vêm. Falas aí de valores, Pedro. Quais são aqueles valores dos quais tu nunca abdicaste ao longo da tua carreira? Eu durante 10 anos aproximadamente joguei ténis. E o ténis é um desporto que não tem contacto físico, e ainda bem. E eu aprendi no ténis que a viver com respeito. Porque no ténis nós podemos enganar. Não é? Não há árbitro, quando praticamos desporto de ténis não há árbitro e uma bola, nós podemos dizer que a bola é fora.
o nosso colega, o nosso adversário não vê que a bola é fora e nós podemos dizer que é fora. É algo tão banal, mas que ao fim e ao cabo eu fui aprendendo que não vale a pena nós querermos ter maus valores no desporto. E para ter sucesso eu prefiro que seja com bons valores. O valor do fair play, o valor da ética, que hoje em dia estamos no desporto, falta muito esta educação desportiva. Eu falo em educação desportiva, mas é saber estar no desporto. Saber que no desporto eu posso perder e ganhar. E hoje em dia parece que nós temos que ser o número 1, nós temos que ser os mais fortes, nós temos que ser o mais rápido e nós não temos que ser nada disso. Nós temos que ser melhor todos os dias. E é isso que eu defendo. E o meu valor ao longo dos últimos anos que eu fui aprendendo era ser um bocadinho melhor. E acho que esse é um valor que todos nós podemos ter. Eu não considero isso um valor, considero isso uma forma de estar, mas que vai para um valor que eu gosto, que é ser melhor todos os dias. Aprender a viver com a disciplina, que eu acho que é fundamental. E eu agora há cerca de 2 anos comecei a correr. Ninguém gosta de correr. Mesmo aqueles que correm muitos quilómetros não gostam de correr certamente. Mas a disciplina fez com que eu aprendesse a gostar de correr. Quando muitos de nós falamos em motivação, e a motivação, tu sabes melhor certamente o que é a motivação. Eu às vezes tenho dificuldade em explicar porque não sei muito bem viver com ela. E como não sei viver com motivação, prefiro viver com a disciplina. Porque os atletas às vezes hoje apetece, amanhã não apetece. Os atletas hoje têm o apoio dos adeptos, amanhã não o têm. E nós sabemos que a motivação vem muito desse tipo de fatores externos, que depois nos alimentam. E eu não posso, ou não devo necessitar de um fator externo, não devo depender dele para que a minha motivação para jogar seja maior. E então, um valor que é básico e simples na minha vida é a disciplina. Se eu tenho que fazer, faço com o melhor que sei àquele momento. Voltando aqui um bocadinho atrás às palestras dos treinadores, quando nós perdemos e os treinadores nos dizem o que é que faltou fazer naquela derrota. E eu prefiro, hoje, olhando para isso, e eu naquela altura ouvia muitos meus colegas a dizer devíamos ter feito isto, devíamos ter feito 1001 coisas para ganhar o jogo. E eu quero acreditar que eu naquele jogo dei o melhor de mim, o melhor que podia naquela data. Então é isso que eu levo, os valores de ser melhor e que me passem a evoluir todos os dias. Acho que o fundamental é esse. Pedro, tu começas aqui em desporto, já disseste aqui com o ténis, tu jogavas futebol. O que é que depois te faz dar o salto para o futsal? Amigos, fundamentalmente isso. O meu pai criou o Clube Ténis Lolé em 1981. Depois eu e o meu irmão começamos a jogar ténis. Eu sou fruto do insucesso, ou seja, o futsal surge como sucesso na minha vida, fruto do insucesso do ténis e do futebol. Ponto final. Eu joguei durante muitos anos ténis, 10 anos aproximadamente, ia sempre variando do futebol para o ténis, fruto do insucesso de um ia para o outro. E depois chego aos 15 anos, é quando em Lolé surge a modalidade de futsal. Um primeiro clube que surgiu foi os Falcões, nós jogámos durante o ano nos Falcões, e depois na altura o senhor Fernando, que era dono da papelaria Caravana em Lolé, cria a Casa do Benfica de Lolé. Já havia uma Casa do Benfica e ele criou a secção de futsal na Casa do Benfica de Lolé, e depois os amigos que tinham algum insucesso também no futebol, acabámos todos por nos reunir e começar a jogar futsal. Olha, então vou juntar aqui aquilo que te fez ir para o futsal, que foram os teus amigos, com a motivação que estavas a falar há bocado. Quando tu dizias, quando não há motivação, tenho disciplina. E falaste muito bem que muitas das vezes os atletas são mais motivados por a motivação extrínseca do que pela motivação intrínseca. O que é motivação, Pedro? É o motivo que te faz agir. Se tu partires a palavra, motivação é o motivo para a ação. Okay. Olha lá, tu passaste para o futsal porque tinhas os teus amigos, tinhas um motivo para ir. Tenho aqui, é uma dinâmica de grupo, estamos todos juntos, então há aqui um motivo válido para eu deixar o futebol e passar para o futsal. Okay? Se quiseres pôr isso na parte da corrida, não, tá impecável. O que é que ganhas? Qual é o motivo que te faz levantar e ter essa disciplina? Que mais não seja a sensação de bem-estar, de prazer e de realização contigo próprio que vais sentir. É um motivo. Sim, o prazer em si, na corrida não há muito. Há no término. É. O que é que eu vou sentir quando isto acabar? Cansaço, desgaste.
Tens outras coisas que Não, sabem tenho, bem, não é? tenho. As endorfinas e as serotoninas que libertas. Essa parte não domino, também não é uma coisa que eu quero dominar, essas da dopamina e essas. Mas sabes que e te sentes bem, não sabes? Isso, sim, mas mais que não seja pelo cumprir. É o que eu digo a muitas pessoas que é, nós com isso existe de certeza no dia a dia. Porque é que é mais fácil treinar com um personal trainer do que treinar sozinho? Hoje em dia nós temos medo de falhar com os outros. Custa-nos muito mais falhar com os outros do que connosco próprios. Uhum. Quando as pessoas me dizem isso, ou quando nós conversamos sobre isso, então faz um contrato contigo próprio. É E isso. assina. E vai ver as regras, ou o que é que tu colocaste lá, e porque é que não o cumpres. Então, porque é que é isto de não que temos receio de falhar com os outros e não temos receio de falhar connosco? Olha, isto vai de encontro à conversa que estávamos a ter nos bastidores, não é? Em que falávamos porque é que estás aqui, o que é que te fez começar. E quando um atleta está um bocadinho mais desanimado ou mais desmotivado, a pergunta que pode fazer é mesmo essa. Porquê é que começaste? O que é que te trouxe até aqui? Qual é o motivo para estás aqui? E quando a pessoa vai ao porquê de estar ou ao para quê que eu quero jogar ou quero competir, então acaba por encontrar a motivação. Sim, entendo o que dizes, mas qual é o propósito dos atletas hoje em dia? Porque é que eu quero se ingrar no futsal ou no desporto qualquer? Eu na altura lembro-me, eu sempre adorei desporto e sempre disse que ia praticar desporto do resto da vida. Por isso o futsal surge como mais um desporto a praticar. Por isso simplesmente isso. Até porque eu quando vou para Melilla vou com o intuito não é de me divertir, não é essa a questão, mas de ver uma experiência diferente. Aproveitar uma experiência diferente. Porque em Lolé e nas cidades pequeninas acontece o mesmo. Temos poucas pessoas a sair daquele conforto. E nós não percebemos porque é que há muitos que passam a vida nas pequenas cidades e que gostam e que é legítimo. E porque é que há outros que vão para a capital ou vão para outras capitais europeias e quando vêm totalmente diferentes. E é no bom sentido. E eu quando ia à casa e só me diziam assim, estás diferente. E não tudo diferente, eu conheci que foi coisas novas. Claro. Coisas para Abriste os teus horizontes. abrir os meus horizontes. E então as pessoas têm alguma relutância em aderir a este tipo de aventuras. Pelo que eu entendi, Pedro, quando tu foste para Melilla, tu já estavas na universidade. Já estava na universidade, estava no segundo ano da universidade. Não. Faço Erasmus no Brasil no segundo. Ok. Depois faço o terceiro ano em Lolé. O quarto ano vou para Melilla, faço lá o quarto ano. Que em Melilla tinha uma universidade que era a Polis de Granada, de desporto. Depois consegui conciliar, ou seja, na Universidade de Lolé disseram que disciplinas é que eu tinha que fazer em Espanha. E como o quinto ano era de estágio, eu consegui fazer na altura no Belenenses e foi isso que me possibilitou tirar a licenciatura. E qual é o momento? Presumo que quando foste para a Espanha, África, desculpa, eu tenho de dizer isto, eu tenho de dizer para a câmara, eu descobri, quando estava a preparar a apresentação do Pedro, que Melilla pertence à Espanha, mas fica em África. Portanto, para quem não sabe, pode ir ver no mapa, sabias, Guilherme? É muito interessante. Portanto, quando tu vais para Espanha, África, tu sabias que ias ser jogador profissional? Não. Não vou esquecer do que estamos a falar agora, mas a parte do desporto é importante o que dizes há bocadinho, que é, muitas vezes quando nós passamos fases menos positivas no nosso desporto, neste caso no futsal, momentos menos bons, mesmo atletas de elite, têm essa dificuldade, estava a dizer há pouco, que é, qual é o meu propósito de estar aqui? E há muitos propósitos, e todos eles são legítimos, mas há jogadores que procuram ter a fama que outros têm, procuram ter o dinheiro que outros têm, procuram ter essas coisas todas, que nunca sabemos se eles realmente vão alcançar. O bom no meu caso foi ter o gosto pela prática do desporto. E isso sempre foi valendo, porque independentemente de eu ter tido uma boa carreira como desportista, como de futsal, o que me valeu foi sempre isso, tu gostas de praticar? Então praticas. Tanto chegou ao momento que eu disse, já não tenho tanto prazer em praticar futsal. Onde? No Sporting. Então, a tua carreira, a tua etapa no Sporting está finalizada. Não é que eu não gostasse de jogar futsal, não é que eu não gostasse de jogar futsal no Sporting, mas na altura senti que podia dizer assim, não, eu aqui não quero jogar mais, então eu prefiro ir jogar para jogar um outro lado, ou quem sabe, na altura acabou por não acontecer, terminar a carreira. Porque o meu gosto pelo futsal tinha, de certa forma, diminuído. Isso é legítimo, mas é pensar que, ok, quando isso acontece,
lembra-te, olha lá para trás, quando andavas a jogar com os teus amigos no pátio, que era isso que te fazia realmente a diferença de ter o gosto pela prática. Eu tinha tido na altura, quando fui para o Brasil fazer Erasmus, já tinha tido assim um desvaneio mental, que é o que eu chamo. Tens que ir para aqui. Porquê? Não sei, mas eu quero é ir. O importante é ir. O importante é fazer. Se nós pensarmos muito, então, mas eu vou para o Brasil porque vou estar longe da família, vou estar longe dos amigos. Se eu pensar demasiado, nós desistimos. Então muitas vezes há aquele impulso. O impulso. Há um impulso. E é acreditar nesse impulso. Porque se nós sentimos que há esse impulso, é porque de alguma forma ele pode ser positivo. Aconteceu-me isso no Brasil e nessa altura também foi isso. Foi, ok, eu estou aqui, gosto de estar aqui, mas porque não viver uma experiência diferente? Fora de um contexto que eu sempre adorei Espanha, pelo facto da língua, eu gosto muito da língua espanhola. Acho que é uma língua brutal de se falar, de se ouvir. Encanta-me mesmo o espanhol. E foi isso que me fez. Foi algum desagrado interno no meu clube, nas minhas relações, que me fez aceitar este convite, que eu sabia que ia para a Espanha, não sabia para onde é que ia. Mas que sabia, Claramente foste para a África. Fui para a África. Não sabia, mas como sempre me adaptei às condições, já no Brasil também vivíamos 7 pessoas numa casa, eu partilhei quarto com o meu colega de escola, o Hugo, dormi num colchão de poucos centímetros, ou seja, nunca me queixei das condições. Com as condições que eu tenho, o que é que eu posso fazer? É isso que eu sempre realmente... Isso também te torna resiliente. Muito. E depois trazes isso para o desporto. Sim, sempre. Acho que isso é fundamental. E foi isso que aconteceu no Brasil e que acabei por viver também em Espanha. Eu morei numa residência de estudantes e desportistas, e eu estava aquilo nem é apartamento, aquilo eram quartos, e eu tive que partilhar o quarto, aquilo nem tinha 18 metros quadrados, com um colega de clube. E não há problema nenhum com isso. Hoje em dia, quando nós nos queixamos das condições, etc., nós antes das condições temos que perceber o que é que eu posso fazer para melhorar. E se um dia chegar atleta, aí se calhar eu posso exigir algumas condições. Enquanto eu não for atleta profissional, enquanto eu não falarem do meu nome, enquanto eu não justificar que mereço aquelas condições, eu tenho que passar por este processo. E faz-te crescer, não é? Faz-me crescer, faz-me pensar de maneira diferente, faz-me agir de maneira diferente, faz-me conhecer pessoas, conversar com pessoas de outras culturas, conhecer formas de estar diferente, e que acima de tudo o que prevalece é a educação. Sabemos estar, eu digo muitas vezes isto, saber ser e estar é fundamental nos dias de hoje, e nós cada vez mais temos essa dificuldade em saber estar no mundo que há muita confusão, que há muitos conflitos, mas se nós soubermos estar, não é meio caminho andado para estarmos bem connosco próprios. Eu tinha aqui uma pergunta que eu acho que tu já respondeste, porque eu ia-te perguntar o que é que te fazia tomar as decisões, se era a tua ambição, se era a vontade de crescer, ou se era o impulso. Decidias muito por impulso, Karim? Eu tive pena, porque eu olho para atletas. Houve uma vez o Ricardo, numa reunião com o nosso querido amigo Jorge Silvério, que é o psicólogo da seleção, que eu considero, para além do meu psicólogo ainda, que eu contratei-o, e se ele não sabe estar contratado até o resto da minha vida. E o Ricardo dizia assim: eu quero ser o melhor. O Ricardo sempre disse isso. Eu quero ser o melhor. E eu olhava para o Ricardo e dizia assim: ok, eu não quero ser o melhor, mas quero ser melhor, como já disse aqui. E eu acho que das minhas grandes fraquezas também foi não querer ser o melhor. Eu sempre fui muito pouco ambicioso. Sempre querias deixar para o Ricardo. Não. Completamente talentos completamente diferentes. Eu sou uma pessoa do trabalho. Querem que eu corra, eu corro. O que é preciso fazer para a equipa para ganhar? Para mim, a minha carreira foi isto. O que é preciso para nós ganharmos? E eu nunca quis ser o melhor. Ou seja, faltou-me essa ambição também para ser melhor. Eu sei que as duas que se calhar podem se contradizer, eu acho que não. Enquanto tu me possibilitou ser um bom atleta, mas depois a falta de ambição fez com que eu não fosse um atleta top dos mundos, que é o que eu digo.
E voltando àquela pergunta que eu te fiz, foi quando foste para o Belenenses que percebeste, ok, isto vai ser a minha vida, ou foi depois quando dás o salto para o Sporting? Quando eu salto para o Sporting, porque eu quando vou do Melilla para o Belenenses, eu sempre fui uma pessoa da terra, de Lolé. Sempre lutei tanto que adorei viver em Lolé. E se não fossem esses 2, 3 impulsos que eu tive, eu até hoje estava em Lolé. Naquela vida, naquela pasmaceira de sempre, que é a cidade de Lolé, que muita gente gosta e eu adoro, mas eu vou 3 ou 4 dias a Lolé, já quero. Como eu. Já quero, sabe, o que é normal, não é por mal. Adoro estar em Lolé, mas é o que eu digo, são aqueles 3, 4 dias e depois regressar. Eu só tenho noção de que isto pode ser carreira quando começo a ir à seleção. Parece-me. Ou seja, eu vou para o Belenenses com a intenção de ir um ano. O Belenenses era e é um clube estruturado, mas a nível de futsal ainda não tinha uma estrutura que se pudesse dizer de continuidade de um atleta. Ou seja, eu vou para o Belenenses para fazer carreira. Longe disso. Aqui o que aconteceu foi que o Mister Alípio reuniu ali um conjunto de atletas que teve um sucesso brutal. Ou seja, apanhámos o Benfica numa muito boa altura, o Sporting numa altura em que estava em algum declínio, e então acabámos por aproveitar isso, tanto que temos 2 finais consecutivas, só a nível de campeonatos temos duas finais consecutivas, que era algo, uma já era inédita, 2 então era excepcional, fora ir às finais da taça. Na altura não havia taça de Portugal, não havia taça de Liga, havia taça de Portugal e Supertaça. E o Belenenses começou a ir às finais, acabou por perdê-las quase todas. Nós só ganhámos a última, que foi quando acabámos por ganhar a Taça de Portugal, quando o Benfica ganha a Champions. Nós quando ganhamos temos a tendência de vir um bocadinho mais abaixo. E eu acho que foi o que aconteceu ao Benfica, na altura, por ter ganho um título superior. Também se calhar não é que tenham facilitado nesse jogo, longe disso. Mas nós aproveitámos, já que eles tinham ganho algo tão grande, porque nós não ganhámos aquele que para nós era muito grande, mas para o Benfica acabou por ser um bocadinho, já tinham muitas taças de Portugal. E então, com a ida à seleção, parece-me que é aí o clique de, ok Pedro, tu podes começar a fazer a vida disto, porque os ordenados também não era nada por ali além, dava para ter uma vida normal, mas sem grandes luxos. Eu fui para Lisboa com casa partilhada, com o Paulinho na altura. Hoje em dia isso já não é tão normal, digamos assim, um clube de elite ter atletas que partilhem casa. Sporting, 9 anos, seleção. O que é que na tua opinião custa mais? O caminho todo para chegar ao topo ou depois manter-te no topo? Eu acho que são as duas fáceis, com toda a sinceridade. Acho que são as duas muito fáceis. É absorver o contexto e fazer com que as coisas vão no teu rumo, sempre com simplicidade, sempre fazendo aquilo que melhor sabes ao lado de quem te pode ajudar. Chegar ao topo foi difícil, mas tornou-se fácil. Basta cumprires, basta ser disciplinado. E quando eu digo basta, é algo muito complexo. As pessoas vão dizer assim, Pedro, mas ser disciplinado é uma chatice, porque é chato ser disciplinado. É chato eu comer a minha alimentação ser a mesma há quase 10 anos. Eu quando eu digo que comecei a comer papas com aveia de manhã e o meu almoço é pescada ou bife de frango ou de peru, e à noite o jantar também é o mesmo, com sopa, as pessoas dizem assim, então, mas comes isso todos os dias? Dizem, como isso todos os dias? Por acaso, eu ia-te mesmo falar nisso, até porque quando eu te telefonei, quando falamos aquele bocadinho por causa do convite, tu disseste-me assim, Filipe, mas eu tive uma carreira normal, nunca tive lesões, nunca tive... E eu disse-te, não, mas tu podes ser um bom exemplo precisamente por isso, porque também é essa disciplina que faz com que tenhas uma carreira longa, sem lesões, sem grandes problemas. É verdade. As pessoas às vezes querem coisas diferentes. Nós, para fazer coisas diferentes, ou para acontecer coisas diferentes, nós temos de ter certo tipo de comportamentos. E o que eu acho é que as pessoas, não tenho a certeza, as pessoas não estão predispostas a ter certos comportamentos para alcançar certos resultados. As pessoas querem a todo custo ganhar. As pessoas querem a todo custo ser independentes financeiramente. As pessoas querem a todo custo ter um corpo esbelto. As pessoas querem 1001 coisas. Mas quando formos perguntar às pessoas se querem passar pelo processo as pessoas dizem assim, então, mas é preciso fazer isso? Eu digo, Pois. então, mas é preciso
fazer isto. Digo, mas o que é que tu realmente queres? Qual é o teu propósito? E depois temos a outra face, que é, nem sempre fazendo as coisas bem feitas, alcançamos aquilo que pretendemos. E não há problema nenhum com isso. É normal. Porque se ambos tivermos o mesmo objetivo e ambos tentarmos, só um de nós é que vai conseguir. Mas o giro é o que é que me torna quando eu alcanço isso. E o alcançar pode não ser a vitória, pode ser a derrota. Mas eu alcancei na mesma, eu passei pelo processo. E o que nos faz crescer, muito mais que os títulos que falas, é o processo que passas. Porque esse é que é realmente transformador para a tua vida. As pessoas dizem assim, Pedro, mas tu dizes isso se calhar porque ganhaste muitas vezes. É possível. Mas eu acho que não é o que nos transforma não são os títulos, mas o que tu fazes para os alcançar. Que engraçado, sabes que no episódio da semana passada eu estava precisamente a falar nisso, não é? Que temos a meta, que são os títulos, e depois temos o processo e temos a identidade. E nós olhamos muitas vezes só para a meta e para os títulos e esquecemos-nos do processo e de tudo o que vamos fazendo ao longo do processo, e acima de tudo esquecemos-nos até de quem nós somos enquanto pessoa, enquanto identidade, que nos faz depois alcançar o sucesso. O sucesso é só o resultado daquilo que tu foste fazendo ao longo de todo o processo. E eu tinha esta pergunta para te fazer, que era: o que é que ninguém vê? E já foste respondendo, não é? O que é que ninguém vê, mas que quem está na alta competição tem de fazer, fora das câmaras? E tu falaste aí na alimentação, na disciplina, e obviamente, o Cari tem uma genética boa, por isso é que nunca se lesionou. Mas isto não passa só por genética, e tu sabes, e não passa só por alimentação. Há outros cuidados e há outras escolhas que um atleta de alta competição faz, que as pessoas não veem, mas que tens que fazer. O que é que tu fizeste mais? Tu dizes a nível de identidade? A nível de tudo, na tua vida, obviamente a nível de identidade, a tua identidade de pessoa, que tu já disseste quem é que é o Pedro e começamos por aí, não é? Tu foste mantendo isso ao longo da tua vida, mas como é que ligaste esta tua identidade, esta simplicidade e humildade de Pedro, e o que é que fazias todos os dias para alcançar depois o que alcançaste e para conseguires uma carreira em que chegas ao fim e dizes: Filipe, eu nunca tive problemas? Não é uma pergunta fácil de responder. Mas, começando pelo início, eu sempre fui... eu comecei por partes. Eu durante a carreira fui tendo alguns atletas, companheiros de quarto. Seja em estágios de seleção, seja em estágios de Belenense e de Sporting. E é importante, quando estamos duas pessoas no mesmo sítio, nos respeitarmos. Então eu ia tendo conversas com os atletas que eram meus colegas de profissão e perceber o que é que eles faziam. E realmente que eu acabei por ter contacto com muitos atletas, nomeadamente mais velhos, e comecei a perceber que tipo de comportamentos é que eles tinham. Agora vou avançar um bocadinho. A seleção de 2018, que ganha o europeu, ganha porque a maioria dos atletas tem comportamentos normais. Quando eu digo, eu não vou dizer que se calhar é contra a natura dizer comportamentos normais. Não tinham comportamentos desviantes. E quando digo comportamentos desviantes, são comportamentos que um atleta não pode ter. Um atleta não pode estar acordado até às 2 da manhã. E eu, quando no Sporting dizia que ia para a cama às 9h30, 10 horas, eles todos riam-se de mim, porque dizia que era impossível. Mas é possível, não é? Quando eu dizia que comia sempre quase a mesma coisa, eles diziam que não, porque tem que se diversificar. E é importante diversificar a alimentação, mas é importante perceber que tipo de nutrientes é que são necessários para que eu tenha poucas lesões. Porque de jogar 12 anos ao mais alto nível não é fácil. Nós todos temos lesões, agora há umas que são mais complicadas que outras, e tive colegas próximos que acabam por ter lesões graves. Quando digo lesões graves, são aquelas de 6 meses, 7 meses, 8 meses, que impossibilitam eles de praticarem o que mais gostam durante uma época desportiva. Ter lesões normais de uma rotura, uma micro-rotura, que levam 3 semanas, 1 mês, isso acaba por ser normal. A nível de identidade, que é a outra parte que eu gostava de falar, tem a ver com o atleta só se revê sendo atleta. Mas nós na vida temos vários papéis. É exatamente isso. Então, é importante que nós, enquanto atleta, temos que perceber que temos... Eu posso não ser o melhor exemplo disso, que é, eu sempre fui um atleta vincado, ou seja, fui demasiado atleta. Ok? Mas também fui preocupante com outras áreas.
minhas, desenvolvimento, e perceber que no final da carreira eu teria que ter outras valências, outras competências para ir para o mercado de trabalho. Acabou por não acontecer porque mantenho-me ligado ao futsal de uma outra perspectiva, mas é importante que os atletas também vão percebendo que a carreira não dura para sempre, eles não controlam a duração da carreira muitas das vezes, seja por lesões, seja por decisões de treinadores, mas o facto de terem vários papéis que gostem vai-lhes dando uma certeza do futuro. E tendo essa certeza do futuro, acho que para eles também é benéfico, porque acabam por jogar de uma forma mais descontraída. O peso excessivo de ser atleta tem esse... Esquecer-te que és uma pessoa, não é? Esquece completamente. Vives numa bolha, e as pessoas muitas vezes não entendem o que é viver na bolha. Não conhecer pessoas que estão ao nosso lado. Quando tu me falaste no Guilherme, eu disse assim, pois, mas eu quando era atleta, eu não sabia quem eram os jornalistas, eu não sabia quem é que faziam os vídeos, eu não sabia nada, não sabia o nome deles. Hoje em dia há pessoas que falam comigo, que me conhecem e dizem assim, eu fiz isto contigo, mas eu não me lembro. Não é por mal, é o que estás a dizer, é a bolha, é aquele, tu vives naquele círculo e não estás mentalmente, nem queres saber das pessoas que estão ao teu lado. Nem consegues. Não consegues, não é por não quereres, é porque não consegues. Não é que o estilo de vida de um atleta seja muito numa adrenalina, que ele é muito simples. Tu acordas, tomas um pequeno almoço, vais treinar, vais no treino, almoças, fazes a cesta, vais treinar, depois podes ir a um café, podes fazer uma coisa qualquer, vais a jantas e dormes. Isto é a vida de um atleta profissional, daquele que quer ser profissional. Mas depois tens outros que se calhar também conseguem ser tão ou mais profissionais, que se calhar conseguem ir sair à noite, conseguem tirar um curso, conseguem. É conciliador, tu consegues. É mais difícil, estás preparado. Há uns que se preparam, outros que não conseguem preparar. Por isso, eu, por um lado, acho que tive a vida de atleta que quis, de um lado muito vincado. Eu acho que não aproveitei a minha vida de atleta. Ou seja, não aproveitei o nome Pedro Cari do Sporting. Olhando para trás, eu acho que vivi tão na simplicidade da coisa que acabei por não usufruir da melhor maneira. Mas também acho que se vivesse da melhor maneira, também acho que não conseguiria ter o sucesso que tive. Olha, Pedro, eu vou continuar aqui na questão da identidade, porque eu acho mesmo que os atletas muitas vezes perdem-se de quem são. E tu partilhaste uma coisa comigo que eu acho que não há problema nenhum, até acho que pode ser bonito nós dizermos aqui. Tu disseste-me que desde que deixaste de jogar tens a preocupação de sempre que estás cá, porque quando estás nos estágios não consegues, tu vais levar os teus filhos à escola e tu vais buscar os teus filhos à escola. Achas que isto também é um bocadinho porque enquanto eras atleta tu tiveste que abdicar de tudo e se calhar festas de família, casamentos, batizados, aniversários de amigos, então hoje em dia estás a tentar viver uma vida que não viveste quando eras atleta de alta competição? Eu abdicar não é a palavra correta, porque é uma escolha. Boa. É uma escolha. A escolha que eu faço eu para ser atleta, o que é que eu preciso? Quais são as condições? Quais são as regras? E eu sei quando sou atleta que há coisas que eu não posso estar presente. Não posso estar presente nas coisas boas da família, mas também não posso estar nas coisas, às vezes, que são menos boas, familiares que partem. Eu, por exemplo, tive um caso vivi de eu mesmo a infelicidade do meu avô ter falecido num estágio meu e não poder estar no funeral. Ou seja, podia ter ido, não porque já era muito próximo da viagem na altura do europeu. Se eu gostava, mas isso é o preço que tu pagas. E tu tens o preço a pagar pelas tuas escolhas. Quem quer ser atleta tem que perceber que, quer goste, quer não, há certas regras. E temos que ser sigilosos nisso, extremamente cumpridores. Por isso eu não falo em abdicar, eu falo é uma escolha que eu faço, por muito depois que me custe. E se tu falas dos filhos, eu vou um bocadinho antes, que é, antes dos filhos eu só queria, também tem a ver com filhos, mas não era ir buscá-los à escola, eu quando acabar a carreira, na altura de ter filhos, se tudo correr bem, eu quero me sentar para jantar com eles. Mas sentar mesmo, não é sentar como infelizmente muitos casais têm, que não têm tempo para os filhos.
E então uma das coisas que eu fiz foi, ainda um bocadinho antes, eu quando entro no Sporting, no Belenenses não me aconteceu isso, mas eu quando entro no Sporting, eu lembro de entrar pela porta do balneário e eu soube qual foi o jogador que entrou para eu sair. E aquilo não me fez confusão, mas fez-me perceber uma coisa, que é, Pedro, tu um dia vais sair desta porta. Eu não sei se vai sair daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10, não sei. Mas para alguém entrar, tu vais ter que sair. Então, tu estás a entrar, alguém saiu. Eu não sei qual foi a razão dessa pessoa sair. Não sei se foi lesão, não sei se foi velhice, não faço ideia. Mas tu para entrares aqui, alguém teve que sair. Então, prepara-te, Porque um dia vais tu sair um dia vais sair. Então, tens que preparar da melhor maneira para que um dia, quando saís daqui, tu não tenhas estado dependente dos outros. E é um bocadinho por aí que é, eu preparei-me para que pudesse sentar à mesa com os meus filhos ao jantar, que é uma coisa que eu sempre imaginei durante a carreira como desportista. E quando eu digo às pessoas que o meu dia dura das 10 às 4 da tarde, porque até às 10 é a altura de eu acordar os meus pequenotes, dar-lhes a higiene, vesti-los, dar-lhes de comer, brincar com eles e levá-los à escola. E eu a partir das 4, 4 e meia eu quero apanhá-los, porque os meus filhos não ficam na creche até às 7 da noite. Então eu tive que fazer escolhas, não tive que abdicar nada. Eu tive que fazer escolhas durante a minha carreira desportiva. Eu tive que perceber que o meu ordenado foi aumentando, mas eu não podia aumentar os meus gastos, para que hoje eu pudesse dizer assim, não, é esta vida que eu quero. E é um bocadinho isso, é fazer perceber aos atletas que a vida como desportista não dura para sempre. Então como é que eles vão preparar da melhor maneira para que eles possam ter essas escolhas? Não têm que ser as escolhas que eu estou a fazer neste momento, podem ser outro tipo de escolhas, mas que eles não abdiquem o futuro deles e o pós-carreira deles por más decisões que eles estão a ter agora. Eu acho que vais inspirar aqui. Estava-te a ouvir e estava a imaginar uma data de atletas, pelo menos alguns que eu acompanho, e estava a imaginar que Sim. esta passagem, fora o resto, mas obviamente, mas isto já vai inspirar muitos atletas. Tu alguma vez pensaste em desistir? Não se desiste. Desistir, o que é isso desistir? Deixar? Quer dizer, um dia decidiste deixar, mas eu estou a dizer quando eras mais novo, ponderavas? Não, nunca passou pela cabeça, não é algo. Às vezes nós desistimos de projetos, nós desistimos de relações. Isso é normal, não há problema nenhum. Não se desiste de lutar. Isso nunca. Por isso é que eu digo, nós temos todos os mesmos objetivos. No desporto nós todos queremos ganhar, mas não se desiste. Perder faz parte, desistir não faz parte, não pode fazer parte do vocabulário de um desportista. Sobretudo se amar a modalidade e se gostar de jogar, não é? Sim, mas esse é o principal propósito de nós praticarmos, é o gosto pela modalidade. Agora, desistir não é uma palavra, como disse, acho que há momentos que temos que desistir de outras coisas. É o que eu digo, temos que desistir de uma relação que é tóxica, temos que desistir de um projeto, de um clube, mas logo a seguir há outro. Eu não vejo isso como desistir, vejo isso como uma escolha, como uma oportunidade para seguir um novo rumo. Mas desistir não faz parte. Surgiu-me aqui uma pergunta, sobretudo depois do que estamos a falar, e já percebi alguns dos teus valores e aquilo que sempre defendeste. O que é para ti respeitar o jogo e respeitar o adversário e os colegas? O que é isso de respeitar? É que não vale tudo para ganhar. Não vale tudo. E hoje em dia, o futebol acaba por ser o expoente máximo é uma modalidade que acaba por ser o expoente máximo e nós sentimos isso, que é, no futebol muitas vezes vale tudo para ganhar, seja dentro do campo, seja fora, não é? Muito do que se vive hoje no futebol acaba por ser muito mais vivido fora do que dentro. O conta especialmente é o jogo em si. E eu perdi muitas vezes no Belenenses e aprendi a perder e nunca me custou perder. E custar perder não é perder está-se bem. Não é essa a questão. É perceber que do outro lado também há uma equipa, do outro lado também há um colega de profissão que também quer ganhar e faz de tudo para ganhar.
dentro daquilo que eu entendo também que são os valores que eu gostava que fossem iguais aos meus. Não é normal no desporto uma equipa ganhar muitas vezes. Não é normal no desporto um atleta ganhar muitas vezes. Isso não é desporto. A mim não faz sentido. Faz-me sentido é eu ganhar e tenho o meu adversário já a pensar no que é que pode fazer de melhor para me derrotar. E da mesma forma, eu nunca fui muito entusiasta nas vitórias. Se calhar, eu acho que o fui, mas olhando para trás, acho que podia ter aproveitado mais. Mas isso acho que é normal. Mas também nunca fui derrotista na derrota. Porque também eu não acho que não era justo, porque nós trabalhamos para dar o nosso melhor. Tudo bem que nós, e muitos atletas vão dizer isso, eu trabalho para ganhar. Não é que eu discordo, que não discordo totalmente. Mas eu acho que nós treinamos e trabalhamos para dar o nosso melhor. Depois, se ganhamos ou não, há de ser consequência de várias coisas que no seu conjunto vão dar à derrota ou à vitória. Por isso, quando nos focamos muito na vitória e no sucesso, muitas vezes ela pode dar para o torto porque não estamos a ir no processo certo, no caminho certo. Sim, e só nos conseguimos sentir felizes se chegar à vitória, porque não Mas isso não é justo. Processo. O desporto não é isso. O desporto não é eu ganho, estou contente, faz sentido, eu perco, não faz sentido, as coisas correram mal. O desporto não é isso. Sim. O desporto é trabalharmos, é dedicar-nos em prol de algo que nós gostamos, de uma modalidade que nós gostamos e fazemos com todo o gosto. E que no final há de alguém sair vencedor e um perdedor. É também isso que tentas passar aos jovens das seleções que tu acompanhas, sub-15, sub-17? Eu tento não passar isso, porque uma das, não é regras, mas uma das máximas da Federação Portuguesa de Futebol e no sítio de excelência onde nós estamos é ganhar, não é? Essa é a primeira, o objetivo nas seleções é ganhar, não há outra hipótese. Estamos num patamar de excelência, de top, mas ele também anda equiparado com, ok, eu quero ganhar, mas eu também quero ganhar bem. Ou seja, são duas coisas que andam ali, apesar de eu como atleta e como alguém que gosta de estar no desporto, se calhar valorizo muito o processo. É o que eu digo, eu gosto de ganhar, mas entendo que no desporto há a perder e ganhar. Ali não posso ter esse discurso, como é óbvio, porque a máxima dentro das seleções nacionais é ganhar. Mas tentas passar a ideia de que o processo também é importante. E o que é que fazemos para ganhar também é importante. É o mais relevante. Para mim é o mais relevante. Obviamente depois a cereja no topo do bolo é ganhar. Mas se não fizermos um bom processo, vamos estar muito mais longe de ganhar mais vezes. Pedro, tu fazes parte, e eu vou chamar mesmo assim, tu fazes parte de uma geração de ouro, de uma geração que elevou o nome do futsal português. Portanto, eu acredito que tenhas tido momentos incríveis, momentos muito, muito bons. Quando olhas para a tua carreira, qual é assim aquele momento que te surge logo? O momento que me surge logo... Não, acaba por ser o título de 2018. Na seleção? Na seleção. E porquê? Eu já falei um bocadinho há pouco, que é, durante muitos anos tivemos excelentes atletas de futsal. Excelentes. No entanto, mal ou bem as coisas nunca corriam da melhor forma. E nós sabíamos o porquê. Nós é que depois acabamos por querer-nos esconder em desculpas, mas os atletas, a maioria dos atletas de antigamente ainda não tinham noção do que era ser atletas. E nós, mas eu acho que isto é algo que vem, não estou a falar mal dos atletas de antigamente, longe disso, porque eu para ganhar em 2018, eles fizeram um trabalho fantástico até criar as condições para que a minha geração ganhasse. Aqui a questão eu acho que é ser atleta aos dias de hoje é muito diferente do que ser atleta há 15 ou 20 anos atrás. Acho que é por aí. Ser atleta hoje em dia requer muito mais rigor, muito mais disciplina. E então eu faço parte de uma geração de ouro, como tu falas, não que foi a melhor geração, porque eu acho que a geração de 2018 não foi a melhor. Eu acho que, inclusive, as gerações passadas, uns anos antes a nós, tinham ali qualquer coisa de melhor que nós. Mas eu acho que nós trouxemos isso, os valores, a forma de estar,
que isso nos aproximou de estar mais perto da vitória, né? Porque a final de 2018 nós íamos acabar, parece que já estava ali algo muito, muito similar a muitas outras, lutamos, mas não conseguimos, é o parece que dá. Nós muitos anos vivemos no parece que vai dar, mas depois nunca dava. E quando nós falamos naquele clique, naquela melhoria, que ela é muito longínqua, nós temos que melhorar, nós perdemos este jogo, parece que estava perto, mas ela está muito longe. Parece que ali aquele espaço que nos diz quase que dá, mas o quase que dá implica muito esforço, muita dedicação. E então acho que essa geração, ou a nossa geração, foi um bocadinho isso, que é, nós somos bons, nós não somos top há um, que é o Ricardinho. Tudo o resto é trabalhador. Tudo o resto tem que trabalhar, tem que correr, tem que dar mais. Não pode acreditar no talento, porque o talento não nos vai levar a lado nenhum. Aliás, temos poucos com talento. Temos aqui a malta que gosta de trabalhar e com bons comportamentos de atleta. A comerem bem, a dormirem bem, a descansarem bem, a comunicarem melhor, a não ter os tais comportamentos desviantes. Porque, pois, isso parece que não. Durante uma semana em que tu podes ir a casa é tranquilo, mas as pessoas às vezes esquecem-se é que uma preparação para um Mundial ou um PNPU são 5 semanas. São 5 semanas de 24 horas que estás ali. Com os mesmos. Que é algo muito prazeroso e que é um gosto brutal, mas que cansa. Claro que sim. Cansa. As pessoas olham para fora e dizem, mas aquilo cansa alguma coisa. Se calhar, quem nunca viveu aquilo, se calhar até é uma coisa, pode ser banal, que é uma coisa muito gira, não é? Estar sempre com as pessoas, mas pensem o que é estar no mesmo quarto com uma pessoa que não é teu amigo. É teu colega de profissão. É teu colega, sim. E tu respeitas. E podes não gostar dele. Não é? Nós, na nossa vida de desportistas, em muitos casos, nós estamos com colegas de equipa que eu respeito. Não quer dizer que... Não que te identifiques a 100% isso com mesmo, ele, não é? Pronto. Claro que sim. Então isso, quer queiramos, quer não, depois influencia a nossa maneira de estar, o nosso humor. Se estiver com uma pessoa num quarto que gosta de conversar, é muito melhor do que estar num quarto... Vai haver um momento em que não te apetece conversar e o teu colega vai querer conversar. Isso mesmo, ou que o meu colega tem hábitos de sono diferente dos meus, em que se deita às 3 ou 4 da manhã, claro, e está a ver televisão, e eu deito-me às 9h30 e queres dormir. Eu sou sortudo porque eu tapo um ouvido e estou tranquilo, mas a maioria não tem essa possibilidade. Por isso, eu acho que a nível de atleta, acho que Portugal hoje ainda tem muito e mais melhores atletas, mas a diferença dessa geração foi isso mesmo, é que conseguimos ter ali 14 atletas, não sendo excepcionais, tínhamos um excepcional, os 14 acabaram por ser excepcionais a nível do comportamento e da dedicação, e que nos levou a essa quebra mental. Não é que quebra mental não é a palavra certa, porque nós sabíamos que éramos bons, mas o respeito que tu ganhas dos outros quando ganhas é diferente. E acabou por ser o contrário. Neste momento nós temos uma confiança muito elevada comparado com a Espanha. Tudo o que a Espanha está a passar hoje, Portugal passou nos anos antes de 2018, que é, nós somos bons e vamos ganhar, nós somos melhores, a confiança está em alta. Nós ali na seleção sempre duvidámos muito do nosso valor, e isso passava, e sente-se. Parece que nós dizemos assim que cheira-se quando tu tens medo de ter a bola, então deixa eu ver qual é aquele atleta que está mais nervoso, para eu pressionar mais. Sim. Mas eles também faziam isso connosco, isso também se sente. Claro. E então nós ultrapassámos essa barreira. Quando nós ganhámos essa final, nós demos um marco importante no futsal, que é Portugal está aqui, Portugal também está aqui para ganhar. E foi esse salto de mentalidade que parece que é curto, mas é grande. E tu sentes que foi assim aquele momento? Foi. Deixa-me dizer-te uma coisa, que agora estava-te a ouvir, só que agora Portugal já está lá, e está lá na seleção principal, os sub-19 fizeram história, os sub-17 pelo mesmo caminho. Como é que é? Como é que tu notas agora estas gerações mais jovens que sabem que é quase como nós temos um nome a manter, nós temos que continuar a manter Portugal lá em cima? Sentes isso, essa pressão que os jovens sentem hoje em dia? Sinto, mas por exemplo, eu começo a praticar futsal com 15 anos.
Eu vou a primeira vez à seleção com 23. Há atletas na seleção nacional hoje que começaram a jogar futsal com 6. E que foram com 14. E a primeira vez que vestem a camisola da seleção, se chama Centro de Treinos ou Seleção Nacional de Sub-15, tem 15 anos. Por isso, esta malta já está mais que habituada a jogar com as mais diversas seleções mundiais, não é? Nomeadamente, agora que acabamos aqui de estar no europeu, que é a Espanha, a Rússia não estando pelas razões óbvias, acabam por ser as duas principais seleções neste momento. Depois pode-se ter uma Ucrânia, uma França, mas Portugal e Espanha neste momento são as potências europeias. Esta malta já se habituou já contra a Espanha desde o sub-15. Não tem o problema que eu tive, que é jogar contra a Espanha com 24 ou 25 anos, que eu não sabia o que era aquilo. Eu estou a defrontar campeões europeus e mundiais, que eram espanhóis. Onde é que eu estou metido? Não é? E eu perdi muitas vezes também contra a Espanha. Até porque houve uma vez que nós ganhámos. Se nós formos ver o saldo, eu não me recordo do saldo, na altura partilharam connosco, mas nós tínhamos empatado com a Espanha um jogo ou 2 e a Espanha tinha ganho muitos jogos. Ou seja, nós nunca tínhamos ganho a Espanha no jogo oficial. Isso era um facto. Estes miúdos estão habituados a jogar contra a Espanha em sub-15, sub-17, sub-19 e a ganhar. Por isso não é um problema para eles. O problema agora pode ser eles não estarem tão focados. Mas como eu acredito que a nossa geração, que ainda temos lá muitos atletas dessa geração, os façam ver que subir ao top não é fácil, apesar de eu achar que tem a sua facilidade de QB. Viver no topo, se eles souberem estar, acaba por ser fácil. Nem sempre vão ganhar. Esperemos que agora ganhem este europeu. Mas é manter o foco foco no processo e que as coisas podem dar certo. Se não der certo, no dia a seguir estão lá para treinar outra vez para ir em rumo ao objetivo. Isso é muito interessante e sabes que eu também sinto, e como tu sabes também acompanho alguns jogadores destas gerações mais novas do futsal, e eu sinto muito que eles olham para vocês mais velhos, e que para eles é importante ter este tipo de testemunhos e perceber como é que ele sentia, o que é que ele pensava, como é que ele fazia, porque se eu quero chegar lá, eu sei que me tenho que comportar como um Ricardinho, como um Cari, como um Pani Varela, sabes? E eu ouço muito isso. Como é que será que eles faziam e que eles pensavam quando tinham a minha idade para depois eu conseguir chegar onde eles chegaram? Por outro lado, e por isso é que eu te estava a fazer essa pergunta, também sinto que eles próprios se colocam esta pressão. Se já estamos neste nível, então não podemos falhar. E quando o atleta se foca no não pode falhar, a pressão manifesta-se. E a ansiedade surge. O falhar vai em contra aquilo que nós falámos há pouco. O que é o falhar? É não alcançar o título? Isso é que é falhar para eles? Tens que lhe perguntar agora no próximo estágio. Sim. A ver se eu consigo explicar, que é o patamar hoje do atleta português não é igual ao da minha geração. Mas eu quero que digas isso que vais dizer sobre o falhar, porque isso é importante também para quem nos ouve. Não, mas... Ok, mas antes os atletas portugueses hoje já estão num patamar em que antigamente o nosso patamar, a nossa qualidade era uma qualidade média-alta. Nós estávamos num patamar médio-alto. Primeiro médio, depois fomos evoluindo. Eles agora já estão num patamar alto. Ou seja, é diferente aquele tipo de percepção que eu tinha na altura, que eu era um atleta médio, então como é que eu hei de chegar ao topo, ou como é que eu hei de estar no nível dos melhores. Eles agora já são os melhores. Eles agora vão ter que ter outro tipo de pensamento, perspectiva, porque eles já estão lá. Só têm que manter. E manter, eles vão ter que sempre melhorar, mas eles não vão conseguir. Ou seja, o meu nível para alcançar é muito mais alto na minha altura. Eu não tinha que trabalhar mais que eles têm que trabalhar igual, eles têm que fazer as mesmas coisas, aquilo que eles entendem, os comportamentos que eles entendem que os vão fazer manter o nível. Enquanto eu tive que trabalhar para alcançar o melhor nível, eles neste momento já são o melhor nível. Ok. O segredo já está inventado, eles só têm que prosseguir a partir daquilo que já foi inventado pela tua geração, não é? Porque eles já são atletas de excelência. Uhum. Sim, e na verdade eles agora já têm alguém que lhes podem transmitir, olha, se fizeres assim, resulta, só precisas fazer assim ou melhor. Se fizeres assim, está mais perto de chegar ao resultado.
Isso, boa. E nós olhamos para o europeu, sub-19. Nós estávamos a perder 2-0. Sim. 2-0. Que é típico. Portugal também nos séniores também já teve, acho que foram duas fases finais em que teve a perder já contra a Espanha. Mas Portugal podia não ter ganho aquele título. Portugal, durante o resultado todo, ou seja, se formos ver o jogo todo, Portugal teve sempre mais perto de perder do que ganhar. E jogou maravilhosamente bem. A mim o que me custa é, se tivéssemos perdido, eu ia dizer que jogámos bem. Eu ia dizer que fizemos um bom jogo. Eu não posso dizer que só porque perdi, eu não dei tudo, ou as coisas não correram tão bem. As coisas correram Sim, bem. porque na verdade os miúdos puseram tudo naquele campo. Sim, mas e podíamos não ter ganho. E agora, passado alguns meses, podíamos olhar para a trajetória que alguns atletas estão a ter e se calhar não ia ser aquela trajetória. Já temos atletas a sair de um clube para ir para outro, atletas se calhar que jogam num clube e já estão a ser procurados por outros clubes. Porquê? Porque ganharam. Eu não quero acreditar nisso, até porque o meu exemplo é um exemplo disso. Eu quando vou para o Belenenses, em 2007, mas eu em 2006 é aí que se começa a trajetória do Pedro, que é um treinador na altura daqui de Lisboa, viu 2 jogos meus contra o Benfica e gostou, e nós perdemos 16-3 e 21-1 ou uma coisa assim, e ele mesmo na derrota viu qualidade para ir buscar o Pedro e outro atleta que é o Paulinho, que acabámos por ir os dois para Lisboa. Por isso não é na derrota, ou nem sempre, não é na vitória. Não precisamos da vitória para que alguém repare em nós. E hoje em dia isto é tão pequenino, os selecionadores todos, quer seja do masculino, quer seja do feminino, estão na maioria dos jogos nacionais a ver os jogos. Por isso os atletas também não se têm que preocupar a pensar assim, eu estou aqui neste jogo, ninguém me observa. Então o que é que eu posso fazer a mais? Ou para que clube é que eu posso ir para que seja mais visível? Os atletas não têm que se preocupar com isso. Os atletas só têm que se preocupar em dar o melhor ali. Independentemente de onde estejam. E também não se têm que preocupar em dar o melhor nos jogos. Porque às vezes há jogos que correm mal. Eles têm que se preocupar em dar o melhor nos treinos. Eles têm que se preocupar em dar o melhor no dia-a-dia, fazendo as coisas que os vão fazer, ou que eles acreditam que vão fazer, dar o salto para um projeto que eles entendem melhor. Porque à partida, se eles fizerem o melhor todos os dias, estão mais preparados para... E é tudo muito mais fácil. Sim, é isso. Em relação a falhar, o que é que gostarias de... Em relação a falhar, eu acho que em relação a falhar, a questão é, falhar vamos todos falhar, Pedro. E eu digo isto muito. Nós falhamos, agora, a forma como reagimos à falha é que faz a diferença, não é? Como é que nos levantamos? Vamos ficar a pensar no erro ou vamos pensar olhar para a falha como uma oportunidade de melhoria? Mas num jogo, falhas, ficas colado na falha, já perdeste o jogo todo. Eu digo muitas vezes e digo isto em estágios, quando chegam aos estágios, recebemos atletas de vários clubes, e às vezes acontece clubes de atletas que jogaram uns contra os outros, e que um ganhou e outro perdeu, e é normal que as caras que chegam lá, há um que está mais chateado e o outro está mais contente. E eu pergunto assim, o que é que vamos fazer amanhã? Vamos treinar. E quem perdeu? Vai treinar, não vai? Vai. Tem quem ganhou, então não vai treinar? É isso. Parece uma coisa tão simples, mas eu depois de uma vitória, o que é que eu faço? Treino. Eu depois de uma derrota, o que é que eu faço? Treino. Eu nunca vi nenhum atleta de topo a treinar chateado. Eu nunca vi nenhum atleta de topo. Porquê? Porque se eu for para o treino triste ou de cara fechada, o treino vai correr pior. Não há hipótese. Eu nunca vi campeões a fazer cara feia. E dizias tu que não ias dar aqui um bom testemunho neste podcast. Não, mas é verdade, que os campeões não fazem cara feia. Os campeões fazem. O que é para fazer? É isto. Perdi e ganhei, ok, fico um bocadinho mais triste, mais sensível. É normal. Mas o comportamento que eu tenho que fazer a seguir é competir. Trabalhar. Porque isso é a essência do desportista. É dedicar-me. O que é para fazer? É isto. Então é isto que eu vou fazer. Com que motivação? Não sei. Com que disciplina? É esta que eu tenho que fazer. Porque é para ser feito, não é? Então vamos cumprir com aquilo que temos para fazer. Tenho 2 meninos que depois de ouvirem vão-me dizer assim, e eles sabem quem são, eles vão me mandar uma mensagem, eu não te disse que era para levares o Pedro. Agora imagina que não vinhas. É que estamos à espera desse sucesso ou da vitória para sermos bem-sucedidos. Eu sei,
eu até posso estar a falar de boca cheia. É o que eu digo muitas vezes. Porque o Pedro Cari ganhou muitos títulos e agora parece que eu nunca ganhei nenhum e parece que é muito fácil. Não é questão de ser fácil ou não. O sucesso da nossa carreira, os títulos ajudam. Para fora, então, é uma coisa incrível, que as pessoas adoram os títulos, é normal, temos adeptos de vários clubes que adoram os títulos, são fanáticos, é normal. Mas o importante é a construção do nosso ser. Como é que o desporto nos faz evoluir como pessoas, como seres humanos, e acabar a carreira crescido. A minha carreira, sem os títulos, fazia a diferença. Se calhar para os outros, não. Mas para mim faz toda a diferença, independentemente de ter os títulos ou não. Há uma passagem na tua carreira que, claro que ao pesquisar algumas coisas sobre ti... Essa é a ideia. Não, é bom, mas eu acho que pode ser giro falarmos nisto. Tu ganhas a Taça de Portugal contra o Fabril Sim, e ofereces a medalha ao treinador do Fabril. certo, ó, Naná. O que é que fez com que tivesses esse gesto com o Naná? O que é que eu fiz? Tu Olha, jogavas no Sporting na altura, não, não eu é? jogava. Sim, eu lembro. Aquilo, acho que há uma meia final entre Sporting e Benfica. Não estou em erro. Nós vencemos e o Fabril deve ter ganho uma equipa da primeira divisão, quase. O Fabril era certeza. terceira na altura. O Fabril era a terceira? É possível. Não me recordo. Se não estou em erro daquilo que eu li, acho que o Fabril estava na terceira e chegou à final com o Sporting. Sim, não tenho a certeza. Pronto, o Naná já é um ex-atleta de futsal, que nos ajudou. As pessoas já às vezes esquecem, mas essa malta que passou pelo futsal, nos primórdios do futsal, foram eles que trabalharam mais, se calhar, porque tinham condições mais adversas, para os sucessos que nós temos hoje, né? E eu sou muito agradecido aos atletas que tiveram antes de mim, porque eles é que tiveram o esforço todo de criar as condições para que eu tivesse algumas condições, e terminei com ótimas condições, para que pudéssemos colocar Portugal no topo do futsal europeu e agora mundial. Mas esse gesto foi porque eles já tinham ganho a taça. Para mim, eles ganharam a taça. Eu acho que eles ganharam a taça 2 vezes. A primeira foi a ter alcançado a final, porque acho que para eles era um feito incrível. E a segunda foi terem conseguido disputar o jogo contra nós. Porque o Sporting sempre teve equipas muito boas, mas estamos a falar de uma dimensão completamente... E não foi um resultado desequilibrado, acho Não, que foi um 6-2 aliás, ou qualquer coisa sim, assim, não é? mas ao intervalo nós ou estávamos a perder por 2-1 ou algo, ou seja, fez-nos tremer. E isso não é normal numa equipa de um escalão inferior. Se me disserem uma equipa de um escalão inferior com uma equipa média ou Do baixo da tabela. mas tabela, isso é normal, porque baixam os níveis de intensidade, esta aqui sobe um bocadinho, então aquilo parece que fica normal. E muitas vezes há jogadores da segunda divisão que têm qualidade para estar numa primeira, podem não ter intensidade de estar numa primeira, mas basta treinarem 3, 4 meses com uma equipa de primeira E ganham isso. que ficam atletas de primeira. E também há atletas de primeira que, se tirarmos um bocadinho de intensidade, se calhar também não têm qualidade para estar numa primeira. Isso faz parte. Isso cada um luta pelo seu lugar no desporto. E foi giro, porque eu acho que eles ganham a taça 2 vezes a taça nesse sentido, que é primeiro porque ganham de estar lá e depois por terem colocado a nossa equipa em xeque completamente, porque nós sabíamos que éramos muito melhores, nós sabíamos que à partida iríamos ganhar o jogo com maior ou menor dificuldade, mas acho que não estávamos preparados mentalmente Para a dificuldade que eles vos para a apresentaram. dificuldade que eles nos apresentaram. E então eu achei interessante oferecer a medalha ao Naná, porque por reconhecimento pelo que eles fizeram ao longo de toda a competição, mas fundamentalmente por terem-nos colocado claramente em xeque, a duvidar de nós próprios se iríamos vencer a competição ou não. Que gesto bonito, por acaso. Não, foi giro. Foi giro. Acho que não são gestos que podemos ter todos os dias, como que devemos ter. E foi mais um impulso, Cari. Naquele momento quê? tu sentiste, eu vou dar a medalha ao Naná. Sim. As pessoas até podem dizer, mas para ti ter aquela é mais uma medalha. Até pode ser. Mas como eu também, as medalhas, se eu hoje vou para casa, e onde é que eu tenho as minhas medalhas? Tenho 3 ou 4 lá Numa vitrine. numa vitrine, e as outras, onde é que estão as outras? Não é? Estão escondidas. Sim, sim, sim. Estão para lá num armário qualquer, não sei quantas lá que lá estão.
Por isso há bocado quando falávamos em sucesso, o sucesso depois da carreira, as medalhas vão-se embora, fica o que tu construíste. Ficam com pó. Ficam com pó, muitas vezes, às vezes até pensas em jogá-las fora, vais deixar aquilo para quem? É porque os teus filhos não vão valorizar aquelas medalhas. O que é que eles vão fazer com aquelas medalhas? Vendê-las a um museu. Sim, mas eu digo, eu não quero que os meus filhos tratem das minhas coisas quando eu um dia me for embora. Eu não vou deixar a minha casa cheia de tralha, entre aspas, com coisas que eles não vão ligar, porque aquilo foi o que eu construí. Sim, e o exemplo do pai é outro que vai muito além das medalhas. Nem tem comparação. Por isso acho que aquela medalha, muito dificilmente acho que o Naná a conseguiria ganhar. Não que tivesse qualidade, mas pelos projetos que ele foi tendo. Mas acho que pelo que ele fez pelo futsal e pela relação que tenho com ele, acho que foi um gesto que eu... Nós todos gostamos dos nossos gestos, como é óbvio, mas há uns que nos ficam, e esse do Naná é algo que eu orgulho-me muito disso. Que bom, então ainda bem que trouxe esse momento para aqui. Pedro, se tu te sentasses agora frente a frente, imagina que eu era o Pedro de 17 anos, o que é que tu dizias ao Pedro de 17 anos? É tanta coisa que eu lhe poderia dizer. 17 anos, eu 17 anos estava... Estavas em Lolé. De Lolé, 10º... Porque eu tenho dificuldade às vezes de idades, é mais fácil compará-las com 17 anos, estava no primeiro ano. Eu chumbei no 10º ano. Ok. Eu queria seguir desporto, então achava que ir para científico ou natural, depois com a vertente desportiva, que tinha capacidade para isso, mas eu não tinha capacidade. Não é que não tivesse capacidade, não me queria dedicar tanto à escola como se calhar naquele momento faria sentido. Então tive que contornar. Depois eu tive no 10º ano, chumbei, tive que ir para Humanidades, porque para Humanidades acaba por ser relativamente mais fácil, e depois é que ingressei na faculdade e perceber que, primeiro, que não há atalhos. Isso é uma coisa que me sempre fez comichão. Mesmo os próprios exercícios que nós fazemos, o facto de tu dizer assim, tens que correr desta linha a esta linha, e tu olhas para muitos atletas e muitos atletas não chegam à linha, é um atalho, é a chique espertice. Então eu com 17 anos percebi que não há, ou queria lhe dizer que não há atalhos, não facilites, se é para chegar à linha, é para chegar à linha, se é para fazer isto, é para fazer isto. E o que é que eu lhe poderia dizer também? Estuda, independentemente depois possas não precisar do canudo, okay? Mas acho que é importante estudar, é importante que... E hoje em dia nós sentimos muito isso. As pessoas mais velhas que por vezes têm alguma dificuldade em aprender, nós temos que perceber que vamos ser da idade delas. Então que dificuldades é que elas sentem hoje que eu não quero sentir quando chegar à idade delas. E a outra é... nem todo o caminho serve. Então tu tens que ser dono e senhor do teu caminho. E acho que, mal ou bem, foi isso que eu fui fazendo. Com maior ou menor dificuldade, eu fui tomando as minhas escolhas sem problemas e sem remorsos da opinião dos outros. Eu acho que faz parte da maturidade, que é... E nós, 17, 18 anos, nós temos amigos. Não é... Acho que a altura começa mais cedo, que é a altura em que os nossos pais deixam de ser aquelas pessoas que nós temos a referência e acabam por ser os nossos amigos. E eu sou um felizardo de ter tido bons amigos, mas se calhar houve alturas em que se calhar tive próximo de pessoas que se calhar não eram os meus melhores amigos, mas que acabam por ser amigos de circunstância, que fazem parte, mas que não deviam ter tido tanta influência nas minhas decisões. Então esse é... Era isso que dirias? Sim, era isso que diria, possivelmente. Diria muito mais coisas, até porque com 17 anos fiz muitas asneiras, mas também é a altura de nós as fazermos, para aprendermos o que é que podemos ou não fazermos, desde que elas também não tenham repercussões assim muito graves, não é? Infelizmente nós temos aí somos muito inocentes a esse nível e acabamos por arriscar demasiado, mas acho que faz parte do nosso crescimento. Temos que bater com a cabeça na parede para poder, Temos, sim, senhora. Pedro, antes de passarmos aqui para a fase final e para a mensagem final, e porque não podia deixar de ser, estamos em fase de europeu,
embora estejamos a gravar o episódio antes do primeiro jogo de Portugal, porque é só no sábado, no dia em que este episódio for lançado e que nos estiverem a ouvir, já jogamos um jogo. Queres fazer aí um prognóstico? Prognóstico do europeu todo ou só para o jogo? Não, do europeu todo. Do europeu todo. Portugal tem grandes possibilidades de ganhar o europeu. Acho que todos estão cientes disso, e se não tiverem é bom que tenham. Por todas as razões e mais algumas. Pela qualidade, pela forma como o processo é feito, porque Portugal está num nível muito superior à maioria das outras equipas. Isso não é um sinónimo de vitória, de longe disso. Portugal vai ter que estar num nível top para vencer, sabendo que as outras equipas neste momento estão a fazer o percurso que Portugal fez há 10 anos atrás, ou há 15 se calhar, que é melhorar para defrontar os melhores e ganhar. E nós neste momento temos que pura e simplesmente dar o nosso melhor, porque já estamos num patamar que eles não estão, a maioria não está. Mesmo a França e a Ucrânia tendo seleções muito fortes, acho que Portugal acaba por estar acima. Não digo muito acima, mas digo acima. A Espanha, confesso que não acompanho há algum tempo. Ainda tem alguns jogadores da minha geração, mas eu não acompanho. Mas eu nunca fui adepto da obrigação. E nós no Sporting, especialmente, falávamos muito: temos a obrigação de ganhar. E nós no desporto não temos a obrigação de nada. Nós temos a obrigação de dar o nosso melhor sempre. E obviamente, se estamos mais perto de dar o nosso melhor, estamos mais perto de ganhar. Portugal não tem a obrigação de ganhar, porque eu não gosto da obrigação de ganhar, mas tem a obrigação de corresponder às próprias expectativas, pela qualidade que tem, e por isso quero acreditar que eles tenham cientes do potencial e da capacidade que eles têm, e do valor, e obviamente eu acredito que Portugal estará na final, e depois aí é desfrutar. Eu acho que vai correr bem. Vai, sim, sem dúvida que sim. Estamos todos a torcer por Portugal. Isso mesmo. Mensagem final que deixarias para todos os jovens atletas, Pedro? E para quem nos ouve? O que é que eu deixaria para os jovens e para quem nos ouve? Não culpem ninguém pelos vossos resultados. Os resultados são nossos. Mesmo muitas vezes que nós temos a tendência de um resultado nosso, tem vários fatores que nós não controlamos. Eu gosto sempre de assumir o resultado. Mesmo que eu entenda, mesmo que eu sinta que até a minha função foi bem feita, mas nós cada vez mais não vivemos uns sem os outros. Claramente. Então nós precisamos sempre de nos rodear de pessoas que nos ajudem a elevar. Ok? Por isso, uma mensagem final é que se rodeiem de pessoas que vos façam elevar, que tenham essa capacidade, porque é fundamental, e assumam as responsabilidades. Eu acho que cada vez mais nós vivemos numa sociedade em que o desporto é sinónimo disso. A culpa é sempre dos outros. A culpa é sempre do treinador que não mete a jogar, a culpa é sempre do árbitro que não marcou a falta, a culpa é sempre tanto da relva, a culpa é sempre de qualquer coisa. Nós arranjamos desculpas por tudo e por nada achamos para o nosso insucesso. Eu acho que cada vez mais nós temos que alterar a nossa forma de estar e temos que assumir a responsabilidade. E quanto mais cedo nós aprendermos com isso, melhor. No fim de contas, o que nós cultivarmos é aquilo que vamos colher. Eu não posso plantar batatas para depois recolher melancias. Esqueçam. Eu não posso... Em Lowless plantas batatas, colhes batatas. Mas tem que ser, ou seja, as pessoas não podem pensar por... Eu quero um certo tipo de resultado, então o que é que eu tenho que fazer por esse resultado? Eu não posso trabalhar para um A e depois colher B. Não é? Não faz sentido. Eu se quero recolher A, tenho que plantar A. O que é isto de plantar A? Eu tenho que fazer as coisas de quero ser jogador, ou qualquer profissão, ou qualquer objetivo que eu tenha. O que é que eu quero fazer? Isto. O objetivo que eu tenho é este, então para lá chegar, o que é que eu tenho que fazer? Isto. Então é isso que eu vou plantar. Porque mais lá à frente, eu hei de colher com toda a certeza aquilo que eu vou plantar. Sim, e às vezes também é importante percebermos que não colhemos no momento em que plantamos. Não, mas isso
é o instantâneo, não? Ou seja, cada vez mais temos uma sociedade em que é para ontem. Temos muita pressa, não é? Muita pressa. À medida, sim, temos que colher e depois continuar aqui a adubar, não é? Sim, E a regar. Sim, a regar. Aliás, plantar, regar e depois então esperar para colher. E ele há de vir. Pode não vir na altura que nós mais desejamos, mas há de chegar. E as oportunidades são mesmo isso. Nós queixamos muito das oportunidades. E nós muitas vezes não as vemos porque não temos a maturidade ou não percebemos o momento que ela chega. Nós achamos que não temos oportunidades. Nós estamos num jogo e não aceitamos aquele jogo como uma oportunidade. E quem é que está na bancada a ver? Tu sabes? Então, sim, cultiva. Sim. Eu digo-lhes isso muito. Vocês nunca sabem quem é que está a ver. Sabem. O jogo, quem é que está a ver o próprio treino. Não sabem. Nunca. E hoje em dia com as câmaras é tudo filmado. Portanto, as imagens chegam a todo o lado muito rápido. Sim, há muitos treinadores que veem muitos jogos sim. gravados e porque não conseguem assistir a tudo. Mas é isso, estamos numa sociedade claramente que é tudo muito instantâneo, ou seja, eu faço isto para obter isto. Ok, mas quando é que eu vou obter? Tem que ser amanhã ou depois da manhã, mas já estou cansado de esperar. Demora, mas depois quando recebes o porquê de ter demorado tanto tempo. Sim, e compensa. Sim, compensa. Muitas vezes nós não valorizamos, mas compensa. Pedro, eu tenho a certeza que vais ser uma inspiração para quem nos ouvir. Obrigada. Eu costumo oferecer um elástico aos meus convidados. Estava aqui a pensar que cor é que eu te ia dar, mas eu vou-te dar o azul. Sim, ok. E vou-te dar o azul porque para mim azul transmite-me maturidade. E é isso que eu vi aqui. E porque azul é a cor do mar. Okay. Combina com o Algarve. Muito agradecido. Obrigada, Pedro. E antes de me despedir de ti, eu vou olhar ali para a câmara. O que é que fica deste episódio com o Pedro Cari? Eu tenho aqui algumas frases ditas pelo próprio Pedro e a primeira que eu vou dizer é que não há atalhos. Não há atalhos. Trabalha, procura ser melhor a cada dia, evolui para poderes alcançar os resultados que tu pretendes e lembra-te, assume o teu resultado, porque aquilo que tu fazes hoje, amanhã e todos os dias é que te vai permitir chegar mais longe. Foca-te no processo, usufrui do processo, porque o processo é o mais bonito de tudo e, acima de tudo, procura fazer escolhas. Lembra-te que para chegar onde queres chegar é preciso dedicação, escolhas, é preciso foco e é preciso algum compromisso também da tua parte. E outra coisa que o Pedro disse, e eu também quero dizer aqui, e acho que vou finalizar com isto, nem todo o caminho serve. Aprende também a afastar-te daquilo que não te permite ou que pode te desviar do teu objetivo e rodeia-te de pessoas que te façam elevar. Pedro, obrigada. Obrigado. Mais uma vez por ter estado aqui. E a ti, obrigada por estares desse lado, obrigada por ouvires o Invisível. Se tiveres alguma dúvida, alguma pergunta sobre o episódio, já sabes que podes comentar, que eu faço chegar a pergunta ao Pedro. Vemo-nos na próxima semana. Até lá!